Você lembra de quando foi ao cinema ver Os Vingadores em 2012? Se você teve uma experiência semelhante à minha, certamente saiu da sala maravilhado com ela. E é que o fato de ver esses personagens que você tinha visto ao longo de vários filmes interagir pela primeira vez em uma história contra um inimigo comum foi algo impressionante. De fato, tanto é assim que o filme teve uma excelente recepção, tanto por parte do público quanto da crítica. No entanto, se você assistir ao filme hoje, 8 anos após seu lançamento, a fita parece ter perdido um pouco de sua magia original. Atualmente, o universo cinematográfico Marvel é a franquia mais bem-sucedida na história do cinema, que conseguiu arrecadar mais de 22 bilhões de dólares através de seus mais de 20 filmes, uma quantia que representa mais do que o dobro do que Star Wars arrecadou. O triplo da franquia James Bond e até mesmo uma quantia maior que o produto interno bruto individual de 87 dos 193 países do mundo. Isso se deve ao fato de que, sob a liderança criativa de Kevin Feige, a Marvel consolidou seus super-heróis como uma marca cujos filmes têm uma marca muito específica. Uma mistura de heroísmo clássico, ação e comédia que é particularmente atraente para a população. Não importa se você é fã de quadrinhos ou não, a Marvel se encarregou de que seus filmes pudessem ser apreciados pelo público em geral. No entanto, como todo gigante, o universo cinematográfico da Marvel hoje tem um ponto fraco muito forte, que é precisamente o que faz com que The Avengers atualmente pareça muito mais velho do que realmente é, e também é o causador de que alguns filmes da marca pareçam esquecíveis. É por isso que hoje vamos analisar profundamente o universo cinematográfico da Marvel, comparando o desempenho e o tipo de histórias que contaram durante suas 3 primeiras fases, para poder ver qual é esse problema fundamental que eles têm, e se a Marvel poderá resolvê-lo em sua 4ª fase para continuar desfrutando do sucesso que tem hoje. Lembrando que já lançamos meu curso sobre a história dos quadrinhos com um excelente preço de introdução até 7 de janeiro para não custar mais do que um gibi. São 32 vídeos nos quais explico como foi a evolução do super-herói desde as clássicas histórias da Segunda Guerra Mundial até quadrinhos extremamente políticos como Watchmen ou Guerra Civil. O livro inclui infográficos, listas com os quadrinhos mais relevantes de cada período e quizzes para testar seu conhecimento. Capítulo 1. Entendendo o sucesso da Marvel. Se queremos entender bem a fraqueza da Marvel, primeiro temos que conhecer as razões que fizeram sua franquia ser bem-sucedida em primeiro lugar. E para isso, temos que começar dizendo que o universo cinematográfico da Marvel não foi formado com os super-heróis mais populares da empresa, mas com aqueles que ainda estavam disponíveis. Isso porque uma década antes deste universo começar, a Marvel havia vendido os direitos cinematográficos de seus personagens mais populares, como Spider-Man e os X-Men, para outras empresas, enquanto ficou com suas propriedades menos conhecidas, como Iron Man, Capitão América e Thor, que eram populares entre os fãs de quadrinhos, mas realmente não eram muito conhecidos pelo público em geral. Mas, curiosamente, essa aparente desvantagem foi um dos pontos-chave do sucesso desses filmes, pois como eram personagens relativamente desconhecidos, Kevin Feige e seus diretores puderam dar a esses super-heróis uma nova personalidade que funcionasse bem dentro da franquia. É por isso que ninguém reclamava que personagens como Thor tivessem um senso de humor que nos quadrinhos não apresentam, enquanto personagens como Superman e Batman estão mais limitados neste sentido, já que todo mundo tem uma opinião muito forte sobre o que eles devem ou não ser. Mas essas vantagens e essa ambição de criar o maior universo cinematográfico da história não significam nada sem bons filmes para sustentá-lo. Felizmente, Jon Favreau, que hoje é conhecido como São Jon Favreau, patrono e senhor dos fãs de Star Wars, tinha uma ideia muito clara do que queria fazer com seu filme do Homem de Ferro em 2008. Jon Favreau não queria fazer um filme de super-heróis comum. Lembremos que ele interpretou Fog Nelson no infame filme Daredevil de 2003, então ele tinha uma excelente motivação para fazer as coisas direito. No entanto, tomar a decisão de levar o filme Iron Man pelo caminho que conhecemos certamente não foi fácil. Lembremos que, para essa época, o mundo já havia visto sucessos de franquias de super-heróis como Spider-Man de Sam Raimi e X-Men de Bryan Singer,
franquias que nos apresentavam filmes com um heroísmo clássico que não eram particularmente profundos em seu discurso, mas foram extremamente aceitos pelo público como bons e divertidos filmes de super-heróis. No entanto, ambas as franquias falharam com sua terceira entrega, e outros filmes como Mulher Gato, Lanterna Verde ou Quarteto Fantástico davam sinais de que esse tipo de filme começava a fracassar. Enquanto outros tipos de filmes de quadrinhos como 5 de 5 em Gansa ou Batman Begins, que tinham um discurso muito mais profundo, começaram a ser mais aceitos. No entanto, a Marvel, em vez de seguir esse caminho mais sombrio, que posteriormente teria uma grande influência no universo estendido da DC, decidiu apostar em filmes de heroísmo clássico que são mais do agrado do público em geral, mas isso não significa que Homem de Ferro tenha sido um filme vazio por ser simples. Na verdade, o filme foi uma excelente primeira entrega que, por trás das cenas de ação e da música do AC/DC, nos apresentava um discurso bastante interessante nas palavras do próprio Favreau. Homem de Ferro é a história de um homem adulto que literalmente se reinventa depois de descobrir que o mundo é muito mais complexo do que ele originalmente pensava. É por isso que no filme, vemos como Robert Downey Jr. interpreta magistralmente um homem cuja concepção de vida muda dramaticamente após um evento traumático e decide começar um caminho para a redenção através da armadura do Homem de Ferro e lidar com a moralidade por trás da venda legal de armas. Este enfoque de ação-comédia em uma época que parecia ir em uma direção completamente diferente, e a interpretação de Robert Downey Jr. como Tony Stark foram os alicerces do universo cinematográfico Marvel, mas agora temos que ver como é que esses fatores desempenham um papel na fraqueza deste universo. Capítulo 2. A fraqueza da Marvel. No final do filme Homem de Ferro, houve uma cena pós-créditos em que Nick Fury menciona a iniciativa Vingadores, algo que hoje em dia quebraria a internet, mas em 2008 realmente não foi algo tão comentado. No entanto, nos anos seguintes, o próprio Fury apareceu em outras cenas pós-créditos de filmes como Thor ou Capitão América, apresentando também essa ideia. Da mesma forma, vimos Tony Stark conversando com o General Ross no filme Hulk, o que resultou na Marvel criando gradualmente uma grande expectativa pelo filme que finalmente reuniria todos esses heróis. Quando o filme foi lançado, o mundo já estava muito entusiasmado para ver todos esses personagens que conhecemos ao longo dos 5 primeiros filmes se unirem em uma grande batalha contra Loki. O resultado foi que The Avengers se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos da história até aquele momento. O sucesso levou a Marvel a replicar a fórmula na fase 2. No entanto, eles perceberiam que as coisas nem sempre funcionam igualmente bem duas vezes. A ideia da Marvel em sua fase 2 era continuar nos apresentando mais personagens de seu universo em filmes como Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, e lançar as sequências dos filmes que funcionaram melhor na fase 1. Neste caso, temos Homem de Ferro 3, Soldado Invernal e Mundo Sombrio, e posteriormente reunir novamente os Vingadores, com alguns novos membros no filme Era de Ultron, que, assim como seu predecessor, também foi escrito e dirigido por Joss Whedon. Você sabe, quando ele ainda não era odiado por meio mundo. O problema é que desta vez o público não ficou tão satisfeito com o resultado, e a pergunta é, por quê? Um dos pontos mais fortes é o fato de que o público não se conectou totalmente com o vilão Ultron. Lembre-se que, naquela época, a Marvel tinha um sério problema com seus antagonistas, que na maioria das vezes eram personagens completamente esquecíveis ou com motivações absurdas ou caricatas. Felizmente, conforme os anos foram passando, vimos algumas melhorias em vilões como Killmonger, Zemo, Thanos ou Kais. Não, Kaizilius, você continua ridículo! No entanto, há outro fator muito importante em jogo, e é o fato de que grande parte da magia do filme The Avengers era ver pela primeira vez esses personagens interagindo uns com os outros. A segunda vez que você faz isso, simplesmente não tem o mesmo impacto. Na verdade, é por isso que este filme envelheceu tão rápido, porque já estamos acostumados a ver muitos mais heróis juntos, e agora, sem essa magia, percebemos que a história não era tão boa quanto pensávamos em 2012. Felizmente, a Marvel soube identificar vários desses problemas e os corrigiu para a sua nova fase. A primeira coisa que a Marvel fez foi perceber que Tony Stark só teve um bom filme, o primeiro.
No entanto, este personagem era um dos principais motivos pelos quais o público assistia aos filmes, então decidiram incluí-lo em outros filmes como Guerra Civil e Spider-Man Homecoming, onde definitivamente não gosto de vê-lo, além dos filmes com os Vingadores. Depois, fizeram com que os irmãos Russo, que dirigiram a única boa sequência que a Marvel teve até então, The Winter Soldier, também dirigissem o filme Guerra Civil, onde agora não só víamos muitos heróis juntos, como em Age of Ultron, mas também os víamos lutando uns contra os outros por um dilema ético, no qual os fãs podiam discutir qual dos dois pontos de vista era o correto, se o do Capitão América ou o do Homem de Ferro. Depois também dirigiram os 2 filmes desta fase dos Vingadores, que reuniram os heróis dos 21 filmes que vieram antes em uma batalha épica que, sinceramente, é uma das minhas cenas favoritas de todo o cinema de super-heróis. Literalmente gritei no cinema quando o Capitão América disse Vingadores Avante, e certamente não sou o único. Infelizmente, isso expõe o problema original da Marvel. Pense desta maneira: se já temos o filme em que todos os Vingadores aparecem, e já temos o filme em que eles lutam uns contra os outros, e também temos o filme em que juntamos os inúmeros personagens que temos em uma batalha épica, o que vem a seguir? Se você quer que eu faça um vídeo sobre o maior problema do universo estendido da DC, inscreva-se no canal. Faremos esse vídeo quando chegarmos a 240 mil inscritos. Uma das cartas mais fortes hoje em dia para o universo cinematográfico da Marvel é a questão do multiverso, através do qual eles poderiam trazer de volta atores de outras franquias, o que certamente seria algo que nos fascinaria. Mas temos que levar em conta que este fator de surpresa, em que cada vez vemos mais heróis ou heróis de outros filmes, eventualmente deixará de funcionar, e a Marvel terá que apostar mais no fato de fazer bons filmes que funcionem por si mesmos, não pelo fator de surpresa. E neste sentido, acredito que a Marvel expõe outra de suas fraquezas, o fato de que Kevin Feige, seu diretor criativo, mantém seus diretores muito na linha, o que resulta em um universo com grande coerência em termos de tom, mas também resulta no fato de que muitos de seus filmes se parecem demais uns com os outros. E pessoalmente acredito que esta é a razão pela qual muitos dos filmes deste universo parecem esquecíveis, porque parece que é algo que você já viu muitas vezes antes. Não é que sejam ruins, já que certamente você as aproveita no cinema, mas que algumas semanas depois de vê-las, você tem a sensação de que são filmes que já não importam muito. Isso acontece comigo com vários filmes deste universo. De fato, após analisar um pouco, os filmes que mais gosto dessa franquia são aqueles que têm um estilo mais particular, em que o diretor foi capaz de dizer um pouco mais do que Kevin Feige pedia, ou aqueles que têm uma personalidade mais definida. Acontece comigo com Winter Soldier dos irmãos Russo, que é uma mistura de ação e thriller político que realmente levanta questões interessantes sobre segurança e liberdade. Guardiões da Galáxia de James Gunn, um filme que tem um humor bastante peculiar com referências à cultura pop. Pantera Negra, de Ryan Coogler, que verdadeiramente nos fala sobre a cultura negra e a opressão sistemática que está sendo vivida no mundo, e com Homem de Ferro, o filme que começou tudo. O ponto é que, na minha opinião, a Marvel precisa se arriscar um pouco e dar mais liberdade criativa aos seus diretores para vincular o cinema de super-herói a outros gêneros ou nos apresentar filmes com enfoques diferentes se quiser continuar desfrutando do sucesso que tem, pois em breve o recurso de colocar todos os meus heróis em um único filme deixará de funcionar. É verdade que Endgame foi o filme mais rentável da história, o que poderia indicar que o sucesso dos filmes de super-heróis está longe de desaparecer. Mas também é verdade que muitas pessoas já estão dizendo que alguns filmes deste gênero já parecem uma fórmula, não apenas na Marvel, mas também em filmes da DC como Aquaman ou Mulher Maravilha 84. Felizmente, os super-heróis são personagens que sempre se adaptam às circunstâncias sociais. E quando um gênero de cinema cai em popularidade, começamos a ver filmes que nos apresentam variações muito interessantes do mesmo. Tal como aconteceu com os filmes de cowboy. São filmes que já reconsideram os clichês que foram usados e nos apresentam maneiras novas de ver esses personagens. A pergunta é, se será a Marvel, a DC ou outra empresa completamente diferente que dará o primeiro passo nesta direção?
Mas essa é a minha opinião. No entanto, agora eu adoraria que você me dissesse nos comentários se algum dos filmes da Marvel parece esquecível para você e se também acha que Vingadores ou algum outro filme envelheceu mal. É tudo por hoje, sou Go, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.